do sexto ano. Ah, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William e nós vamos para mais uma videoaula do nosso período aí de quarentena. Pessoal, vamos lá para esse conteúdo novo. Peço que vocês prestem muito bem atenção nessa aula de hoje. Eu irei ensinar para vocês um novo método para se aprender raiz quadrada, um jeito diferente para achar a raiz quadrada, e também vou falar um pouco sobre a raiz cúbica. Vejam só, nós aprendemos raiz quadrada por dedução. Imaginamos um número vezes ele mesmo que deu o valor da raiz. Mas agora eu vou ensinar um jeito diferente para vocês aprenderem a raiz quadrada. Então preste muito bem atenção no vídeo, muito bem atenção nessa aula. Se precisar, pause o vídeo, retorne ele e faça o necessário, pessoal. Ok? Não pule o vídeo, assista até o final, que no final terei uma surpresa para cada um de vocês. Então vamos lá para a aula? Bora para a aula? Mais uma aula com o professor William. Valeu, galerinha! Vamos lá, galerinha, falando sobre raiz quadrada e raiz cúbica, uma nova maneira de fazer. Então a gente sabe, pessoal, que uma raiz quadrada nós pensamos da seguinte maneira, que um número vezes ele mesmo tem que dar um valor da raiz quadrada. Então, por exemplo, ali 49. Raiz quadrada de 49 é quanto? Então eu tenho que pensar um número vezes ele mesmo dá 49. Então eu vou na tabuada. 2 vezes 2 não é. 6 vezes 6? 6 vezes 6, 36. Também não é. 7 vezes 7, 49. Opa, então quer dizer que a raiz quadrada de 49 é 7. Então nós temos ali os conteúdos, né? Ali a parte da raiz. O que seria o índice, esse valor aqui está em cima. O radical, o valor, o resultado é a raiz quadrada. E o valor que eu estou tirando da raiz é o radicando. Mas vamos para o que interessa agora. Então, assim, um jeito diferente de encontrar a raiz quadrada de um número. Vamos pensar, qual o valor da raiz quadrada de 100? Nós vamos fazer por fatoração. Como que eu vou fazer por fatoração? Vou traçar uma reta, como essa reta azul aqui que eu fiz para vocês, e vou colocar o número, como se fosse um MMC, só que somente de um número. Então eu vou fazer 100. 100 eu posso dividir por 2, porque ele é um número par. Então 100 dividido por 2 é 50. 50 eu também posso dividir por 2, que dá 25. 25 não é um número par, então eu vou dividir pelo próximo, no caso 5. E vou dividi-lo por 5. 25 divididos por 5 é 5. E 5 divididos por 5 é 1. Então eu fiz as divisões. Após eu fazer as divisões, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, agora eu vou selecioná-los de 2 em 2. Então eu tenho 2 vezes o número 2 e 2 vezes o número 5. Desses duas vezes que eu selecionei, eu vou tirar um número 2 e vou tirar um número 5. Ficando 2 vezes o número 2 vezes 5. Então eu tenho dois número 2 que eu transformo em 1 e 2 número 5 que eu transformo em 1. Então quanto que é? 2 vezes 5 é igual a 10. Então eu tenho que o seguinte, que a raiz quadrada de 100 é o valor de 10. Entenderam, pessoal? Então vamos lá para mais um exemplo para vocês. Agora eu vou tirar a raiz quadrada de 144. Coloco ali do lado e vou dividir. Divido por 2 porque é um número par, que dá 72. 144 divididos por 2 dá 72. Divido por 2 novamente, que dá 36. 36 também é par, divido por 2, que dá 18. 18 é par, divido por 2 novamente, que dá 9. 9 agora não dá para dividir por 2. Vou para o próximo. Por 3, que dá 1. Agora eu vou separá-los de 2 em 2. Então eu tenho primeiro 2, aqui de novo 2, também repete 2 vezes, e o 3 repito 2 vezes. E agora, de cada 2 números, eu tiro 1, ficando somente um número. Então fica ali 2 do primeiro quadrado, 2 do segundo e 3 do terceiro quadrado, ó, tirando 1 de cada um. Então eu faço 2 vezes 2 vezes 3 igual a 12. Isso quer dizer o quê? Que a raiz quadrada de 144 é 12. Vamos para o próximo exemplo. A raiz quadrada de 625. Como que eu vou calcular essa raiz quadrada de 625?
Vou colocar o 625 ali e vou fazer a divisão. Note que eu estou dividindo pelos números primos, pessoal. Então eu tenho que fazer essa divisão pelos números primos, ok? 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Então 625 divididos por 5 dá 125. 125 divididos por 5 dá 25. 25 divididos por 5 dá 5. Vou separá-los como? Vou separá-los de 2 em 2. Então, repito aqui. Divido 2, separando os 5. Nós temos 2 números 5 e 2 números 5. Agora eu vou separar, vou tirar 5 de cada quadradinho. Sobrando 5 vezes o 5, que dá 25. Isso quer dizer que a raiz quadrada de 125 é 25. Agora falando sobre raiz cúbica. Observe que numa raiz cúbica o expoente, o índice e o expoente devem ser representados pelo número 3. Cúbica, 3. Calculamos a raiz cúbica de um número para encontrarmos qual o valor numérico que foi multiplicado 3 vezes por si mesmo. Na raiz quadrada é 2 números. Então, por exemplo, 7 vezes 7. Na raiz cúbica, 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Então, vou repeti-lo 3 vezes. Para compreender melhor a raiz cúbica de um número, observe o exemplo a seguir. Então, nós temos ali, raiz cúbica de 125. Foi repetido 5 vezes 5 vezes 5, que dá 5. Raiz cúbica de 1000, 10 vezes 10 vezes 10, que é 10 ao cubo, que dá 10. Então, raiz cúbica de 1000 é 10. Raiz cúbica de 729 é 9 vezes 9 vezes 9, que dá 9. Ok? Tirando a raiz cúbica. Observando o exemplo, podemos constatar que para encontrarmos a raiz cúbica de um número, devemos inicialmente fatorar esse número e em seguida colocar em fatoração obtida na fórmula para a raiz cúbica e no final solucionar a raiz. Podemos também encontrar a raiz cúbica de um número por meio de cálculo mental, que é o que eu sempre falo para vocês. Para fazer dessa forma, basta pensar qual número que elevado ao cubo resulta no valor do radicando. Mas esse método, às vezes, para números muito grandes, às vezes não funciona, pessoal. Porque às vezes a gente, o que acontece? Até você decorar esse número, ficar pensando, você perdeu tempo. Então, por isso que eu vou ensinar a fatoração. Então, desse mesmo método que a gente faz a fatoração para a raiz quadrada, nós vamos usar para a raiz cúbica. Só que ao invés de agrupá-los números de 2 em 2, nós vamos agrupá-los de 3 em 3. Então, qual a raiz cúbica de 8? Do mesmo jeito, 8 eu vou dividir por 2, que dá 4. 4 eu vou dividi-los por 2, que dá 2. E 2 eu vou dividi-los por 2, que dá 1. Agora eu vou agrupar de 3 em 3, porque é a raiz cúbica. Então, eu agrupei ali, de 3 em 3. Eu tenho que, desses 3, eu vou tirar 2, vai sobrar um único número 2. Então, isso quer dizer que a raiz cúbica de 8 é 2. Vamos para mais um exemplo. Raiz cúbica de 64. 64 divididos por 2, que dá 32. 32 eu divido novamente por 2, que vai dar 16. 16 divididos por 2 vai dar 8. 8 divididos por 2 vai dar 4. E 4 divididos por 2 vai dar 2. E 2 por 2, 1. Agrupando eles de 3 em 3. Tem os 3 primeiros números 2 e os 3 últimos. Tiro 2 números 2 de cada um, vai sobrar o quê? 2 vezes 2, que é 4. Isso quer dizer que a raiz cúbica de 64 é 4. Raiz cúbica de 216. Vamos lá. Por 2, que dá 108. Divido por 2, que dá 54. Divido por 2, que dá 27. Opa, agora eu vou para o 3. Divido por 3, que dá 9. Divido por 3, que dá 3. Divido por 3, que dá 1. Separo de 3 em 3 novamente. Separando de 3 em 3, sobra o quê? 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Isso quer dizer que a raiz cúbica de 216 é 6. E agora, pessoal, bons estudos para vocês. Vou deixar para vocês resolver esses exercícios. Raiz quadrada de 256, raiz quadrada de 400, raiz quadrada de 343 e raiz cúbica de 343 e raiz cúbica de 1000. Realize por meio de fatoração, pessoal.
ok? Então, estudem aí, refaçam os exercícios, qualquer dúvida, pergunte para mim lá no aplicativo Zoom ou via Positivo On. Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês, até a próxima aula. Valeu, galerinha!